Shalom, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui no nosso devocional, os capítulos de número 20 e 21 de 1 Samuel e os salmos de número 56 e 142. O tema para o nosso devocional é o seguinte: por que devemos aprender a depender do Senhor? Eu quero ler aqui o versículo 1 e 2 do Salmo 142, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Queridos, os salmos estão dentro do contexto do capítulo 20 e 21 de 1 Samuel, que nos conta o momento em que Davi sabe agora da ferrenha perseguição que irá sofrer e do seu próprio decreto de morte por conta do rei Saul. E a partir daí ele foge dessa perseguição e Saul, já tomado pela doença mental, pela neurose de vingança, de ódio, de ressentimento, de amor ao poder, ele vai tentar eliminar qualquer um que se ponha perante a ele, no sentido de tentar sucedê-lo, digamos assim. Mas nós sabemos que Saul aqui, no caso, ele está, na verdade, lutando contra Deus, né? Porque ele já havia sido rejeitado e Davi era o rei que foi escolhido, foi o rei que foi escolhido por Deus. Muito bem, mas onde que eu quero entrar com essa palavra é o seguinte: devido a essa perseguição toda que Davi vai passar, ele, em alguns momentos, ele vai se refugiar para orar e para clamar a Deus. E no Salmo 142, ele é um desses clamores que Davi vai fazer esses momentos tão difíceis. E Davi nos ensina uma lição muito tremenda, porque ele fala assim, que ele clama ao Senhor, suplica ao Senhor, ele fala, derramo perante ele a minha queixa. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido e que grandes homens de Deus têm também nos ensinado é o seguinte: não basta apenas orar. Nós falamos muito de oração, mas um dos segredos para uma oração eficaz é a fé, evidentemente, na oração que estamos fazendo a Deus, somada com lágrimas. Talvez, muitas vezes, estamos orando e pedindo a Deus algo e talvez também estamos passando alguma dificuldade, alguma luta, estamos desencorajados muitas vezes, estamos amedrontados muitas vezes. E Davi vai nos contar um segredo, é justamente se derramar na presença de Deus. É chorar mesmo. Não basta orar, tem que chorar. Tem que chorar também. Tem que regar esta oração com lágrimas. Lágrimas sinceras de alguém que se arrepende, de alguém que está aprendendo a depender de Deus e que está colocando de Deus o seu sofrimento com relação a alguma situação que está passando. Eu creio que esse é um dos pilares das variadas orações que existem. Claro, aqui Davi, tanto ele faz uma oração de guerra, porque ele clama, ele suplica, ele marcha, mas também ele fala: eu derramo perante ele a minha queixa. Às vezes, uma das dificuldades que nós temos de perseverar talvez na oração seja isso. E aí Davi nos ensina a aprender a depender de Deus. Eu vi certa feita de um grande pregador que um dos segredos para saber que Deus está conosco, que Deus está nos ouvindo e que Deus vai responder esta oração, seja com um sim ou um não, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o futuro, Ele conhece todas as coisas, Ele está além do tempo. Então, um dos segredos é você só se levantar da oração quando você sentir que Deus está contigo. Eu acredito que um dos sinais é a oração de guerra, seguida também de lágrimas, de alguém que está aprendendo a depender de Deus. E aí, queridos, quando eu aprendo a depender de Deus, eu aprendo a viver melhor, a ter mais esperança. Quando eu aprendo a depender de Deus, eu entendo que a minha vida está nas mãos do Senhor. As situações estão nas mãos do Senhor. E que tudo vai ser para a sua glória e para o seu louvor. Então, possamos nesse dia, assim como Davi, aprender a depender de Deus, com oração, mas também com muitas lágrimas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.